Você já cumprimentou quem está do seu lado? Eu sei que isso é um jargão que pregador faz quando não tem o que fazer, né? Às vezes é para dar aquela quebra-gelo. Mas eu sempre falo isso, essa é a diferença entre você estar aqui e você estar assistindo um culto no YouTube. Quando você está assistindo um culto no YouTube, não tem ninguém para você olhar para o lado e comentar a palavra. Não tem ninguém para você dar um sorriso amarelo e falar, paz do Senhor. Mas também, ao mesmo tempo, não estou menosprezando isso, eu assisto pregações no YouTube e isso é uma ferramenta maravilhosa. Amém? Só que tem uma diferença entre nós estarmos reunidos, juntos, ouvindo a mesma palavra, cantando o mesmo louvor. Porque às vezes quando a gente está na nossa casa, você escolhe o que você quer ouvir, você escolhe que tipo de palavra você quer ouvir, se você quer ouvir uma palavra engraçada, uma palavra sobre casamento, uma palavra, um louvor de rir, um louvor de chorar. Hoje eu estou deprê, então eu preciso de vou procurar um louvor que fale comigo. Não é? E às vezes quando você começa a ouvir uma palavra, eu várias vezes coloco uma palavra no YouTube, e às vezes quando não é muito aquilo que eu estou querendo ouvir, eu troco. Igual você troca de canal na TV. Só que aqui não dá para trocar de canal, irmão. Aqui você chegou, já era. Aqui é igual a igreja de Atos, todo mundo tem tudo em comum. Come a mesma coisa, ouve a mesma música, e tem uma beleza nisso. Até eu tenho falado isso bastante, eu ouvi esses tempos falando assim, não, eu não preciso ir na igreja, eu posso assistir a palavra no YouTube. Amém? Quem já pensou isso? Eu já, várias vezes. Meu pastor prega no YouTube, eu falo, a gente é numa igreja lá em Itajaí que chama Mevan, pastor Luiz Hermínio. Quem conhece sabe que ele é uma benção, não é que ele é meu pastor, mas ele é um homem de Deus mesmo. E várias vezes eu tomo até ceia virtual, porque às vezes eu não estou lá. Então tem a ceia, o culto de ceia. Às vezes eu pego meu pãozinho, meu suco de uva lá, faço minha ceia pela internet. Só que tem coisas que não substituem outras. Uma coisa não substitui outra. E um dia uma irmã me falou assim, que dizer que eu não preciso ir na igreja porque eu posso ver o culto no YouTube é a mesma coisa de eu dizer, tipo assim, estou com fome, então eu vou assistir o MasterChef. Não, é bom, mas só aumenta a fome. Você vai precisar comer. Tem certas coisas que não substituem quando a gente está juntos. Amém? Ombro a ombro, coxa com o irmão. Tem uma beleza nisso. Que nós estamos reunidos aqui. Amém? Então eu creio que você saiu da sua casa hoje. Numa quarta-feira você poderia estar em qualquer outro lugar. Mas você escolheu estar aqui na casa do Senhor. Fala assim, eu escolhi estar aqui. Mesmo que você veio obrigado, você veio porque você quis. Amém? Amém? Porque aquela coisa, às vezes a gente fala, aquela coisa, sabe aquela palavra que fala assim, que o teu sim seja sim e o teu não, não? Daí a gente, muitos anos da minha vida, eu interpretei essa palavra assim, agora eu já dei a minha palavra, então se eu disse sim, agora eu tenho que cumprir. Né? Se eu disse não, agora eu tenho que cumprir o não, porque eu sim, sim, não, não. Até bem pouco tempo atrás, acho que um mês, um pouco atrás, o Espírito Santo me deu a interpretação dessa palavra para mim. Do que quer dizer que o teu sim seja sim e o teu não, não. Ele falou, você entendeu errado até agora. Não é manter a palavra. O que ele disse para mim é que quando a gente fala sim por dentro, a gente tem que dizer sim por fora também. Por exemplo, eu estava ali com a Cassi e eu fui mascar uns chicletes. Ok? E eu ofereci para ela. E talvez ela podia estar pensando assim, nossa, eu queria tanto uma balinha, um chiclete agora. E aí quando eu ofereço para ela, ela fala assim, não, obrigado. Mas ela estava querendo até agora, então ela falou não por fora, mas pensou sim por dentro. Só que claro que não foi o caso, porque ela aceitou os chicletes, ok? É só um exemplo. Porque ela é livre, graças a Deus, aleluia. Primeira coisa que eu falei para ela, eu disse o que eu amo, eu respeito o do André, porque vocês são livres. E geralmente quem é livre incomoda quem é preso. Amém? E eu sei que essa igreja aqui tem vários haters. Eu sei porque eu recebo mensagem. Tipo, você vai pregar naquela igreja? Sim, vou. Né? Porque o que acontece? Quem é preso tem raiva de quem é livre. A árvorezinha que dá fruto sempre tem as inimigas. Mas isso não é uma coisa ruim, isso é uma coisa boa.
Até eu ouvi hoje o Bill Johnson, estava ouvindo uma palavra do Chris Vallotton, e o Bill Johnson tem um ditado que fala assim: se você, cristão, não dá de cara com o diabo uma vez ou outra, talvez você está indo para o mesmo caminho que ele. Então, às vezes, quando a gente tem confronto, é porque você está confrontando mesmo. Amém? Então, por que eu falei isso? Eu não faço a menor ideia. Estou falando dos chicletes. Ok. Ela é livre. Disse sim, eu quero uns chicletes. Só que o quê? Muitas vezes a gente diz sim para uma coisa que a gente queria dizer não. E a gente diz não para uma coisa que a gente gostaria de dizer sim. Uma coisa que Jesus te fez é livre. Não adianta você saber versículo de cor, o filho me fez livre. Se o filho me libertar, eu sou livre. Você canta a música da Heloísa Rosa. Eu sou livre, canta, sou livre do pecado. Mas ao mesmo tempo, quando alguém te fala assim, vamos lá no aniversário da minha bisavó de 98 anos, você fala, ai, vamos. Você não quer ir, mas você diz que vai porque você não quer perder a amiga. E muitas vezes vocês vão para lugares que vocês não querem. Eu sei, eu me incluo. Muitas vezes a gente vai para coisas que a gente não queria porque a gente fica com medo de que os outros vão pensar, do medo do que os outros vão dizer, das pessoas não nos aceitarem. Só que eu tenho uma coisa para te dizer. Muitas vezes, para a gente fazer a vontade de Deus, a gente vai ter que ficar mal com algumas pessoas. Muitas vezes, para a gente ser a gente mesmo, a gente vai ter que aprender a dizer não. Muitas vezes, para você ser livre, eu sempre digo isso, quem é livre diz mais não do que sim. Porque se você diz sim para tudo, você só Maria vai com as outras, você não é livre. Quem é livre diz mais não do que sim. Sabe como é que Jesus venceu o diabo? Dizendo não. Jesus venceu Satanás no deserto. A primeira coisa que aconteceu, no dia que ele foi batizado, o Espírito Santo levou ele para onde? Para Disney? Não. O meu humor é um pouco sarcástico, então assim... Tem que meio que entender que era para ser engraçado. Não é na Disney. Não, Jesus foi conduzido pelo Espírito Santo para onde? Para o deserto. Para quê para o deserto? Para ser tentado pelo diabo. Está escrito na Bíblia. Ah, quer dizer que o Espírito Santo me leva para lugares para eu ser tentado? Se você é discípulo de Jesus, bem-vindo ao clube. Porque o problema é que a gente quer ser discípulo de Jesus a gente quer ser abençoado por Jesus. A gente quer ser aquele filhinho que Jesus dá todas as coisas que a gente pede. Mas, na verdade, Jesus nos chamou para ser discípulos. E discípulo é o quê? É um aprendiz. E a gente tem que aprender com ele, que é manso e humilde de coração. Eu estava ouvindo uma pregação minha hoje, que eu usei essa palavra. Que Jesus falou, aprenda de mim, que sou manso e humilde de coração. Se a gente tem que aprender a ser manso e humilde, ser manso e humilde não é você ser aquela pessoa que não tem boca para nada. Não, é você saber quem você é. Não se achar melhor que os outros, nem pior que os outros, mas ser uma pessoa que quebranta e assume quando está errada. A primeira pessoa que você precisa assumir seus erros é para você mesmo. Amém? Você precisa se perdoar. A gente precisa aprender a se perdoar. Porque muitas pessoas a gente sabe as escrituras, a gente sabe que Jesus nos perdoou, a gente sabe que ele já fez o sacrifício, que a gente já está perdoado, que a gente é nova criatura e um monte de coisa, mas a gente sabe na teoria, na prática a gente fala, mas será que Deus me perdoa? Mas eu não me sinto perdoado, eu não sinto perdão. Só que eu te digo uma coisa, a fé não é sentir, a fé é ter certeza. Se eu esperar sentir uma coisa, eu vou viver baseada nas minhas emoções. E as nossas emoções, quem aqui entende que as nossas emoções nos enganam? As nossas emoções nos enganam. Você não sente vontade de comer uma salada, mas muitas vezes faz bem para você. Você não sente vontade, nossa, senti vontade de fazer um jejum. Não, a tua carne não quer fazer um jejum. A tua carne quer comer um cheeseburger. Se você esperar sentir, você vai viver como a Bíblia diz, o coração é enganoso. A gente não pode viver sentindo coisas. Eu senti de Deus. E parece que isso vira um jargão, todo mundo, eu senti de Deus. Se você esperar sentir para perdoar, você está lascado. Porque perdoar é uma decisão. Se você esperar sentir amor para amar, então você é igual às pessoas do mundo. Que ama quem te ama, que é legal com quem é legal, que é bonzinho com quem é bonzinho e é ruim com quem é ruim. Isso você não precisa nem ser cristão para ser. É só ser humano. Jesus falou, se vocês amam quem ama, se você é legal com quem é legal com você, que diferença vocês têm dos outros? Sendo que Jesus nos chamou para ser diferente. Ele falou, se alguém te bater numa face, você vira outra.
Ninguém na sã consciência vira outra face para alguém bater. Você não concorda comigo? Jesus disse assim, se pedirem para você andar 1 milha, você anda 2. Porque 1 milha era obrigação. Naquela época, as pessoas, os judeus, o povo de Deus, o povo de Israel, eles estavam sujeitos a Roma. Roma tinha dominado Israel. Né? Tanto é que naquela época, quem deu a última ordem para Jesus ir para a cruz foi Pôncio Pilatos. Amém? Romano. Os romanos tinham domínio sobre Israel. E aí o quê? Eles tinham nas listas de regras que os judeus tinham que fazer, tinha uma das regras era assim, se um soldado romano ou um cidadão romano pedir para algum israelita andar com ele 1 milha para carregar arma ou escudo ou qualquer coisa que ele estivesse carregando, era obrigação de todo israelita caminhar 1 milha com qualquer soldado romano, como aconteceu quando Jesus estava carregando a cruz, amém? Quando Jesus estava carregando a cruz, um soldado romano que estava batendo nele, acompanhando ele carregar a cruz, Jesus estava desfalecendo, Jesus estava desmaiando, ele estava fraco. E quando ele estava fraco, o soldado romano olhou para um homem chamado Cirineu, Simão o Cirineu, que era da cidade de Cirene, e falou, você aí, ajuda ele a carregar a cruz. Ele não queria carregar a cruz, ele não tinha nada a ver com a história, ele não era amigo de Jesus, ele não era discípulo de Jesus, ele não era nada. Mas ele sabia da lei que era a obrigação caminhar 1 milha. Tudo que um soldado pedisse para alguém tinha que fazer. Por isso que Jesus falou, se te pedirem para andar 1 milha, anda 2, porque 1 milha é a tua obrigação. Você só vai surpreender quando você fizer além. Amém? A gente surpreende Deus quando a gente faz além. E a Bíblia fala que sem fé é impossível agradar a Deus. No original, a palavra agradar quer dizer surpreender. Jesus sempre se surpreendia quando alguém demonstrava fé. Quando aquela mulher conseguiu passar por todo mundo e tocou nele, ele falou, alguém me tocou diferente. Quando aquele cego chamou, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, ele falou, alguém me chamou diferente. Vocês estão comigo, vocês não sabem que eu sou da raiz de Davi. Um cego que nem me viu já sabe quem eu sou. Manda chamar esse homem. Aquele centurião romano chegou para ele e falou, olha, eu não sou digno de você ir na minha casa, mas eu sei que basta uma palavra tua e o meu filho vai estar curado. Ele falou, uau! Você surpreende Deus com algo que Ele não está esperando. Com fé. Fé é uma coisa que você desenvolve. A gente sabe que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Eu desenvolvi uma tecnologia ótima para mim. Tem um aplicativo da Bíblia, vocês que são aqui americanos. Quem fala inglês? Os brasileiros que falam inglês. Tem um aplicativo que chama Audible. Já viram? Alguém já viu esse aplicativo? Tem uma Bíblia de uma tradução ótima que chama Passion Translation. Eu vou começar a pedir royalties para eles, tipo assim, participação nas vendas. Brincadeira, de graça. Porque eu faço muita propaganda. Mas o quê? Às vezes a gente precisa de uma versão nova. Foi como na palavra que você falou. Às vezes a gente já está... Deus faz uma coisa nova sempre. Deus faz uma coisa nova na nossa vida. Amém? Eu vou conseguir concluir todas as janelas que eu estou abrindo, amém? É aquela coisa, se fosse o meu marido pregando, ele prega tudo bonitinho, com começo, meio e fim, a entrada, prato principal e sobremesa, cafezinho no final. Eu não, eu sou um buffet. Cada um pega um pedaço de uma coisa que gostou, amém? No final, tá bom, é gonda e coral. Penso que eu não sei essas coisas boas que tem aqui. Ai, não é bom sim. A gente tem que aprender a apreciar as coisas boas. Para de murmurar. Ai, que saudade do Brasil. Pois é. Volta. Ai, porque aqui é tudo tão difícil. Fica lá. Ai, porque eu tô com saudade da família. Irmão, deixa eu te dizer uma coisa, querido. Saudade da família passa. É meia hora que você encontra, conversa, na primeira discussão que você fala, nossa, vocês ainda estão, né? Ai, então, saudade do meu ar-condicionado. Vocês reclamam do calor. Calor lá no Brasil, que não tem ar-condicionado, que tem aqui. Primeira coisa que eu perguntei para a pastora, eu falei, a igreja é gelada? Porque, meu Deus, eu passo frio. Vocês estão doidos para passar frio, né? O pastor está de blusão, a Cassi está agasalhada. Vocês estão cansados do calor, estão querendo usar coisa de frio.
Mas a gente sempre reclama, né? O ser humano é assim, a gente reclama do que a gente tem, né? Quem tem cabelo liso quer ter crespo, quem é loira quer ser morena, quem quer, né? Não, quem é loira não quer ser morena, quem é loira quer ser loira. Né, Cassi? Quem é loira quer continuar sendo loira, óbvio. A gente que é morena que dá trabalho e custa caro. Essa parte é para ser engraçada, vocês entenderam? Aí, para o pastor pentecostal, eu não sou. A maquiagem não pode empurrar. Né, que tem pastor que sua aqui, não é meu caso. Mas, enfim. Voltando. Tem que ficar bonita na foto, né? Eu sei que quando vai na Lagoinha, uma coisa vai sair boa as fotos, porque os fotógrafos são ótimos. Não é? Sempre tem foto linda dos pastores. Lá na igreja do Felipe, meu Deus, tem uma equipe. Falei, não, vocês têm que, alguma foto tem que sair bonita. Mas enfim, vamos voltar para a palavra. Ela, tipo assim, que palavra que tu nem abriu a Bíblia, né? Eu sei. Eu sei que tem os fariseus pensando assim, ela não abriu a Bíblia até agora. A fariseia dentro de mim está falando isso também. É que precisa abrir a Bíblia. Mas aí o pastor, querido, o pastor Samuel perguntou para mim, você tem um tema na mensagem? Tipo assim, mulher não tem tema de mensagem, irmã. Mulher fala várias coisas. Mulher abrange várias coisas. Mas, hoje é dia de Yom Kippur. Se eu deixei uma janela aberta antes de terminar o culto, eu fecho elas, amém? Vamos entrar na parte do Yom Kippur. Aí você fala assim, mas eu nem sou judeu. Eu também não. Não sou nem um pouco judaizante. O que é o dia do Yom Kippur? Pergunta para o irmão que está do seu lado, fala, o que é o Yom Kippur? O que tem a ver isso com o culto de quarta-feira? Tudo a ver, irmão. Tem tudo a ver. É aquela coisa que nem Jesus falou assim, que a gente tem que ser astuto quanto a serpente, mas manso como a pomba. Tem que ser prudente como a cobra. Tipo, cobra? Eu cobra? Sabe o que a cobra falou para Eva quando a Eva chegou perto dela no jardim? É só um momento de descontração. Sabe o que a cobra falou para ela? Oi, amiga. Oi, amiga. Porque aquela coisa, a cobra devia ter uma conversa muito boa para conseguir convencer Eva a desobedecer o que Deus falou. E pior, Eva também tinha que ter tido uma lábia muito boa para convencer Adão a ter comido. Porque o meu marido, não sei onde ele está. Tá aí, amor? Você está atrás da luz? O meu marido fala assim, que se ele fosse Adão e eu Eva, e tivesse contado para ele, então, olha, veja bem, comi o fruto, não morri. Primeira coisa que ele ia fazer, botar o dedo na goela e fazer eu vomitar. Tipo, sua doida, comeu fruto que não era para comer. Mas Adão não fez isso, Adão caiu na lábia dela, porque ela tinha lábia boa. E pensa, Satanás tem uma lábia boa, porque se ele convenceu 1/3 dos anjos que viam Deus, os anjos estavam lá, adoravam a Deus, contemplavam a Deus, estavam no céu com Deus, caíram. Você acha que você pode se botar à prova, ficar conversando com a amiga? Fica dando lado para a serpente para tu ver se tu não é pego. Espírito de manipulação, de sedução, a gente foge. Você não brinca com coisa séria. Amém? Você não quer cair, não se põe à prova. Porque eu e o meu namorado, a gente está dando uns amassos, né? Aqueles amassos, tipo, orando em línguas de perto. E aí toda vez a gente cai, a gente não faz nada. A gente não faz nada, mas a gente faz tudo com a mão. Mesma coisa. Não fica sozinho. Foge. Não dá ocasião para o ladrão. Tem certas coisas que a gente não pode se colocar à prova. O problema de Eva foi que ela ficou conversando. Ficou trocando ideia. Aí a minha pergunta é, onde é que estava Adão que deixou Eva sozinha, falando com a serpente? É minha revolta. Né? Tipo assim, deixou ela sozinha. Né? Eu falo, quando eu estou sozinha, eu mesmo pergunto, respondo, faço diálogo comigo mesmo. Mulher não tem esse problema, mas eu quis conversar. Só que Jesus falou que a gente tem que ser prudente como a serpente e manso como uma pomba. Aí eu perguntei para o Espírito Santo, o que a pomba tem a ver com a serpente? O que elas têm em comum? E o Espírito Santo falou para mim, nada. Não tem nada em comum. Mas o que? Isso é o equilíbrio. A gente tem que ter um pouco de tudo. A gente não precisa só andar com pessoas que são iguais a você.
Muitas vezes Deus vai colocar pessoas que são diferentes de você, para te lixar, para te polir. Porque se eu andar só com quem é igual a mim é fácil. Todo mundo concorda. Agora, a maturidade é você concordar em discordar. Quando você concorda, eu não vou tentar convencer o outro que azul é mais bonito do que preto. Porque às vezes a gente fica isso, é exaustivo, porque você fica tentando convencer alguém que a sua opinião é a certa. Por isso que muitas vezes, se você conseguir tentar convencer alguém sobre Deus, sobre Jesus, não é um bom argumento você tentar convencer. O melhor argumento é a gente ser. Porque quando as nossas boas obras, os nossos frutos, eles falam mais do que as nossas palavras. A nossa vida prega melhor a gente sendo do que a gente falando. Amém? Porque ser, você não consegue fingir. Planejar um discurso, qualquer um consegue. Planejar um discurso, eu posso planejar a minha ação, mas a minha reação, ela fala muito mais sobre mim do que a minha atitude planejada. Então, muitas vezes a gente tem que orar para a gente como reagir, não como agir. Porque agir, a gente sabe, a gente planeja. Mas muitas vezes nas nossas reações é que a gente é pego. E o Yom Kippur é o quê? O que é o Yom Kippur? É um dia... O dia mais santo para os judeus é o dia do Yom Kippur. Aí você fala assim, mas o que o judeu tem a ver com a gente? Jesus era judeu. Tem certas coisas que a gente não pode ignorar. Eu não sou judaizante, eu não sou daquelas pessoas que ficam falando shalom, né? Tem a paz do Senhor, tem a paz, tem o graça e paz, tem o oi, tudo bem. E tem o shalom, né? Que é aquelas pessoas que vão ir para Israel não sei quantas vezes. Né? Imagina, eu e o Rodolfo, a gente tinha uma tatuagem aqui, que a gente cobriu, a gente tinha uma tatuagem do menorá, um símbolo judaico. Aí só dava problema, os judeus não gostavam, os muçulmanos não gostavam, eu tinha que ficar explicando, só dava problema, eu resolvi cobrir, porque eu falei, afinal de contas, não sou judia. E eu tentava falar para os judeus, eu falei, um lado o Velho Testamento, o Novo Testamento, peixinho, Jesus. Aí sim que eles cuspiam no chão, era horrível. Já passei por várias. Mas enfim, a gente tirou o símbolo, cobriu o símbolo, porque dava muito mais polêmica do que... né? Claro que eu fiz isso quando eu era nova convertida, achando que eu estava fazendo uma grande coisa, me afirmando, né? Fazendo marcas para me afirmar que eu sou, para todo mundo ver que eu sou de Deus. E aí, hoje em dia, eu acho um saco ter que responder, assim, o que a tua tatuagem quer dizer? Ainda tem um versículo em hebraico nas minhas costas. Que aí eu fui num salão e tinha um judeu, ontem, um judeu falando para mim. Você tem uma tatuagem em hebraico nas costas, você sabe o que significa? Falei, não, eu ia tatuar um negócio nas costas sem saber o que quer dizer. Já não tenho mais paciência. Eu disse, claro que eu sei, é um versículo do Salmo 91, que fala o Senhor... Aí ele começou a falar em hebraico. Eu falei, é isso aí mesmo que quer dizer. Mas o quê? O Yom Kippur era um dia que tem tudo a ver com a gente. Porque é o único dia do ano que o sacerdote, o sumo sacerdote, ou seja, o líder da sinagoga, o pastor principal, sênior da sinagoga, ele entrava no santíssimo lugar onde a presença de Deus estava. Para quê? Ele entrava para poder fazer um sacrifício pelos nossos pecados. Então, os judeus, naquela época, eles colecionavam os pecados de um ano inteiro. Ok? E uma vez por ano, eles faziam um jejum para arrependimento e eles faziam também orações e liam salmos para esse dia do Yom Kippur, que seja hoje, de ontem para hoje. Começou no pôr do sol de ontem e terminou no pôr do sol de hoje. Eles ficam 25 horas em jejum. 25 horas sem comer, eles não tomam banho, eles não podem passar nenhum creme, tem que ficar com os joelhos secos. Eles não podem usar maquiagem nessas 25 horas. Eles não comem, eles não tomam banho. Eles não tomam banho, eles não têm sexo, eles não usam couro. Eu vim de couro só para protestar mesmo, é de propósito. Jesus me fez livre, amém? Mas o quê? Eles não usam nem couro. Eles têm cheio uma das coisas de não fazer. Ok? Mas eles fazem isso muitas vezes por tradição, não por entendimento. Tem coisas que você faz, por exemplo, você fala a paz do Senhor porque você ouviu alguém falar e você repete aquilo e nem sabe por que você fala isso.
Sendo que, na verdade, o que Jesus falou é quando você chegar num lugar, quando chegar numa pessoa, você fala, a paz seja convosco. E se a pessoa receber, ela recebe a paz que está em você. Então, não é, na verdade, um jargão de crente falar a paz do Senhor. Não, isso é uma coisa que tem um fundamento. Mas muitas vezes a gente repete coisas que a gente nem sabe por quê. E aí a gente fala dos religiosos, chama os outros de fariseu, mas a gente mesmo tem várias dessas atitudes que a gente nem sabe por quê. Por exemplo, a gente ora, Senhor, eu vou entrar na tua presença. Aí uma vez o Espírito Santo falou exatamente isso para mim. Ele falou, se você tem que entrar na minha presença agora, onde é que você estava até então? Porque Jesus, ele morreu para deixar para nós o Espírito Santo. Ele falou, eu vou para o Pai, mas eu vou deixar o Espírito Santo. E ele vai habitar onde? Dentro de mim e dentro de você. O Deus Emanuel é isso, é Deus em mim, Deus em você, Deus conosco. Deus no nosso meio, amém? Você está entendendo a linha de raciocínio? Só que o que acontece? O dia do arrependimento, o dia do Yom Kippur, eu quero convidar vocês a abrir comigo Salmo 32. Era o salmo que eles liam todos os dias, durante 40 dias que antecediam o Yom Kippur. O Yom Kippur é o dia de arrependimento. O dia onde os pecados de todo mundo eram perdoados. Tem como botar o Salmo 32 no telão? Que a gente lê junto? Ótimo. Como é feliz aquele cuja desobediência é perdoada e o pecado é coberto. Ou seja, eles oravam isso todos os dias, durante 40 dias que antecedia o Yom Kippur, o dia de arrependimento, que é mais ou menos 2 semanas depois do ano novo deles. Quem sabe que o ano novo judaico foi 2, 3 semanas atrás? Ok? É o ano novo. Só que aí você fala assim, mas eu não sou judeu, o que isso tem a ver? Sabia que das 12 tribos de Israel, sabe que é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó? Jacó teve 12 filhos. Ele teve 12 filhos, cada tribo foi dado uma parte das terras. A tribo sacerdotal não foi dada terra nenhuma, porque eles iam, a porção deles, a herança deles era o Senhor. Eles eram as tribos sacerdotais, que as outras 11 tribos sustentavam eles. Mas tinha uma tribo que foi, ou seja, um grupo de pessoas toda, uma descendência de famílias toda, que foi separada por Deus para ser a tribo que discernia os tempos e as estações. E essa tribo chamava tribo de Issacar. Jesus é da tribo de Judá. Se você viu aquela minissérie José no Egito, eu sei que vocês assistem coisas do Brasil, que eu sei. E eu sei que aqui tem Record, tem gente que tem a TV a cabo só para ter a Globo e a Record, que eu sei. Eu não é? Tá todo mundo quieto. Vocês podem interagir. Afinal de contas, mulher tem que ter uma resposta. Mas o quê? São 12 tribos e uma das tribos ela era encarregada de discernir os tempos e estações. Ou seja, se não fosse importante, concorda comigo? Se não fosse importante o tempo e a estação, Deus não designava um grupo de pessoas para só estudar isso. Não adianta você fazer a coisa certa no tempo errado. Não adianta você fazer o que Deus te pediu para fazer 3 dias depois. Não adianta, Deus te tocou agora na hora da oferta, não adianta eu dizer, amanhã eu oferto. Não, amanhã não tem culto, você não vai vir. O que tem que fazer, faz hoje. Tem certas coisas que a gente protela para amanhã, sendo que Deus fala assim que a gente não pode parar, não pode deixar de discernir a sua visitação. Tem coisas que Deus faz na tua vida que é hoje. E ele fala assim, 1000 anos é como um dia, e um dia como 1000 anos, ou seja, para Deus não tem tempo. Deus pode fazer hoje na tua vida o que demoraria talvez 10 anos para você fazer com as próprias mãos. Que Deus pode mudar, quando o teu entendimento muda, uma chave na tua vida muda. Você não precisa de mais uma palavra, ou de mais um culto, ou de mais uma oração com a mão na sua cabeça. Você precisa dar uma resposta para tudo que você tem ouvido. Isso vai mudar a tua vida. Eu não posso mudar a tua vida. O Rodolfo não pode mudar a tua vida. Uma oração do pastor André também não pode mudar a tua vida. Porque eu conheço um monte de pessoas que receberam bênção, receberam um monte de oração e a vida continua a mesma. Porque não muda a mente. Não dá uma resposta porque tem ouvido. É porque nem pregar para desviado. Tudo ele sabe. Você vai pregar para falar desviado. Eu sei. Eu sei disso também, mas é que eu ainda não estou preparado. Aí nisso você passa a vida toda esperando que um dia algo vá acontecer na sua vida. Sendo que Deus está falando, é tempo já. É agora. Você não precisa esperar morrer.
Porque lá eu vou me ver em ruas de ouro. O que adianta ouro se lá ninguém vai ter, nem vai trocar nada? O ouro é a natureza do céu. Você não vai ser rico porque a sua casa é de ouro, porque a do seu vizinho também, a do outro também. Todo mundo tem. Entendeu? Então, às vezes a gente usa uma coisa assim, tipo, não, mas é... Ou a gente quer, por exemplo, que a vingança venha. Tipo, Deus pesa a mão na vida daquela pessoa. Olha, aquela pessoa vai pagar pelo que ela fez comigo. Tipo, parabéns, é bem assim que Jesus ensinou. Não, Jesus falou que a nossa vingança não é nossa. A vingança é do Senhor. E a nossa justiça é trapo, o quê? De imundícia. A nossa justiça, a gente quer que Deus faça para o outro uma coisa que talvez se fosse para a gente, para o nosso filho, a gente não ia querer. É ou não é? E aqui, esse dia do arrependimento, eles liam esse salmo. Volta lá no salmo para mim. Como é feliz aquele que tem seu pecado perdoado. Quem aqui que entende que o seu pecado é perdoado? Naquele tempo, o sumo sacerdote, o pastor sênior, o pastor da sinagoga, que Jesus ia, ele entrava uma vez por ano no Santíssimo Lugar, no Santo dos Santos, onde a presença de Deus estava. E sabe que, vamos dizer que o Santo dos Santos é onde tem o telão, aqui é o santo, e aqui onde vocês estão é o átrio, ok? Onde tem os louvores. Aqui os sacerdotes vinham, mas no Santíssimo Lugar, no Santíssimo, onde a presença de Deus estava, tinha um véu que separava aqui. Como se aqui tivesse uma cortina. Amém? Eu quero que você visualize isso. Tinha uma cortina. E atrás da cortina é onde a presença de Deus estava. E o sumo sacerdote, ele só entrava uma vez por ano. Quando? No dia, entre aspas, de hoje, no Yom Kippur. Para que ele entrava uma vez por ano? Para sacrificar o quê? Um cordeiro. Does it ring the bell? O cordeiro em troca do quê? Do pecado do povo. Primeiro, ele fazia uma expiação pelo pecado dele. Porque a Bíblia fala que o sumo sacerdote ele não poderia entrar no Santíssimo Lugar onde a presença de Deus estava em pecado. Então a Bíblia conta em Deuteronômios, que eles amarravam na cintura do sumo sacerdote uma corda com um sino. Para que quando ele entrasse, quando no dia do Yom Kippur ele entrasse no Santíssimo Lugar para fazer o sacrifício do cordeiro, se ele tivesse em pecado, ele morria. Lembra daquela história que quem tocou a arca da aliança, onde estava a presença de Deus em pecado, morreu? Os filhos morreram? Quem tocava morria. Então, assim, o que acontecia? Eles amarravam uma corda na cintura do sacerdote. Para quê? Se em caso ele entrasse na presença de Deus e morresse, outras pessoas não tinham que morrer junto para ir lá buscar. Eles só puxavam ele. Porque se alguém entrasse para pegar, morria também. Quem entende que hoje a gente tem um sumo sacerdote que já fez esse sacrifício por mim e por você? Jesus é o Cordeiro de Deus. Já foi derramado. Já foi derramado o sangue pela minha e pela tua vida. Você precisa tomar posse. Você precisa começar a usufruir disso. É igual, por exemplo, eu estar na praia. Ok? O reino de Deus é o mar. Eu estou na praia, Jesus me trouxe até a praia, a salvação te traz até a praia. Mas desfrutar do reino, quem tem que fazer é você. Você levanta, caminha e entra. Eu não posso ficar aqui na areia e falar, não, se for da vontade de Deus, vai vir um anjo por cada braço meu e me botar dentro da água. É isso muitas vezes, Jesus te traz, Ele te tira, Ele te liberta, Ele te põe num lugar, mas não é só por isso que você não tem esforço nenhum. Esse é o engano. As pessoas ficam sentadas esperando que um dia, se for da vontade de Deus, Ele vai me tirar daqui. Se for da vontade de Deus, Ele vai fazer alguma coisa por mim. Se for da vontade de Deus, Ele vai fazer com que eu entre no mar. E você fica aqui esperando, sendo que Deus falou, não, eu te pus até aqui. A salvação, ela te traz até aqui. Mas desfrutar do reino é responsabilidade sua. Usufruir do reino de Deus é responsabilidade minha e sua. Por isso que Jesus falou, quem quiser ser meu discípulo, quem quiser desfrutar do reino comigo, deixa tudo, nega a si mesmo, toma a sua cruz e então siga-me. Um discípulo bom naquela época, eles andavam junto com o sacerdote, com o mestre. E eles tinham roupas de linho branca. Todos os dias eles tinham que colocar uma roupa que não tivesse suja.
Uma roupa limpa de linho branco. E aí no final do dia, eles olhavam para todos os discípulos, todos os aprendizes, e viam qual roupa estava mais suja de poeira, das sandálias dos sacerdotes, porque onde o sacerdote ia, onde o mestre ia, os discípulos iam atrás, pegando a poeira das sandálias. O que acontece é que a gente quer que Jesus faça tudo por nós, que Ele morra por nós, que Ele negue a nossa carne por nós. Não, Ele já fez. Agora você precisa fazer a sua parte, como discípulo, como aprendiz, como imitador. A gente também tem a nossa parte. Só que, negar a mim mesmo, é muito difícil. Não fazer isso, muito difícil. Viver em santidade, muito difícil. Mas Ele não disse que era fácil. Ele falou, a porta para isso é estreita. E são poucos que entram. Agora, eu não sei você, eu não quero viver a minha vida inteira nadando e morrer na praia. Se eu estou nadando, é para vencer, amém? Porque se Jesus venceu, eu também posso vencer. Foi isso que Ele falou. Tem bom ânimo, porque eu venci o mundo. Ele quis dizer assim, se eu venci, você consegue. Por isso que a gente tem que dar testemunho. Por isso que testemunho é bom, Cassi. Porque quando a gente testemunha, o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Quando eu testemunho algo, eu quero dizer que se Deus fez em mim, Ele pode fazer em você. O testemunho, ele aumenta a nossa fé. Se Deus fez na minha mãe, pode fazer na sua. Se fez no meu marido, vai fazer em você. Porque se Ele fez, Ele faz. E Ele continua fazendo. Amém? Ele continua fazendo e Deus faz uma coisa nova. Não é porque nenhuma pessoa Deus fez de um jeito. Por exemplo, meu marido foi liberto das drogas da noite para o dia. Um dia ele decidiu não fumar mais, nunca mais fumou. Eu tive recaídas. Qual que é a diferença? Isso é meu alarme. Foi mal. Não é ninguém me ligando, gente. É o alarme mesmo. Mulher fala, né? Eu prometo que eu vou concluir. Mas o quê? Ele foi liberto de uma hora para outra. Eu tive um tempo. É aquela coisa, eu fui, por exemplo, do cigarro. Não estava escrito. Eu falava assim, não, mas onde está escrito na Bíblia que não pode fumar? Metida eu. Onde está escrito na Bíblia que não pode fumar? Claro que não está escrito na Bíblia, não tinha cigarro, hello. É óbvio que não está escrito. Mas está escrito uma coisa na Bíblia, que a gente tem que ter domínio próprio. Deus falou para a gente dominar sobre as coisas, não ser dominado por elas. Ter dinheiro é bom, é ótimo. Dinheiro não compra felicidade, mas compra coisa bem parecida. Mas o quê? Não é ruim o dinheiro. O ruim é quando o dinheiro te domina. É igual a comida. Você domina sobre a comida, não é dominado por ela. Aí o diabo vem e fala, olha o cheirinho. Cheirinho de pão. Quando Jesus teve fome, Ele veio e falou, transforma essas pedrinhas em pão, olha que pedrinha bonita. A gente é tentado pelas nossos próprios tentações. Concupiscência é o quê? Os desejos da carne. O diabo não oferece brigadeiro para quem não gosta. Não é? Não oferece brigadeiro para quem não gosta. Ele sabe das suas fraquezas. Agora, quem tem que saber das suas fraquezas é você e não se colocar à prova. Aí o quê? O sumo sacerdote entrava uma vez por ano. Se ele entrasse em pecado, ele morria. Engraçado. O que Deus falou para Adão e Eva? Deus falou para Adão e Eva, se você comer do fruto, do discernimento do bem e do mal, do conhecimento do bem e do mal, você morre. Só que o que acontece? Eva comeu e não morreu. Ela não morreu segundo a morte que ela achava que era. Nem tudo que Deus fala, porque às vezes a gente fala assim, não, então Deus falou, não aconteceu, porque tem uma palavra sobre a minha vida, porque então tem que acontecer. Eu vou te falar uma coisa, tem um monte de gente que tem um monte de palavra. Se você não fizer algo por ela, porque o reino de Deus é tomado à força, tem esforço para certas coisas. Nem tudo vem de graça. Meu pastor fala, a salvação é de graça, mas o reino te custa tudo. E Jesus veio para trazer o reino. Sabe o que Jesus pregou quando Ele estava vivo aqui na terra? Em carne e osso, Ele falava, o reino de Deus é semelhante a 10 virgens. O reino de Deus é como um grão de mostarda. O reino de Deus, reino. Tudo que Jesus falava era sobre o reino. Por isso que quiseram matar Ele, porque falaram assim, tu é rei do quê? Ele falou, meu reino não é desse mundo. O meu reino não vem com aparência visível. Mas o meu reino, cuidado, porque vão falar para vocês, o reino está lá. O reino, se você fizer isso, você entra no reino. O reino é aquilo lá. Ele falou, não, cuidado, porque eu digo que o meu reino está dentro de você.
Quando Jesus entra na tua vida, o reino de Deus entra junto. Quando Jesus entra na tua vida, o Espírito Santo e o Pai entram junto. Você não é mais órfão, você tem um Pai. Você não está sozinho, você tem o Espírito Santo, o Consolador que vai te ensinar todas as coisas. Você tem um amigo, o Espírito Santo. Jesus, ele é claro que Jesus é aquele que a gente começa a se relacionar na Trindade. A gente fala com ele, a gente pede para ele, é o teu libertador, o teu médico, o teu salvador, o teu... como é que fala aquela coisa... Quando você tem uma causa impossível, o advogado da tua causa impossível, Deus faz uma coisa, assina um papel que você nunca ia conseguir. Quem já aconteceu, já tem testemunhos de coisas que Deus fez por você. Jesus, quando ele quer se aparecer para você, ele fica mostrado. Ele se mostra com um milagre. Só que eu conheço várias pessoas que viveram milagres, que tiveram curas. Eu conheço pessoas que foram curadas de câncer, de várias outras coisas, e largam Jesus. Porque o que vai te manter nele não são os milagres. O que vai te manter nele é a intimidade, comunhão. Eu e o Rodolfo, por exemplo, a gente está casado há 18 anos. Eu não posso permanecer 18 anos casada por um dia quando eu me apaixonei. Porque a paixão passa. O amor permanece. É uma decisão. A gente está junto há 18 anos, casados, juntos há 20. Eu conheço ele, eu tenho 40 anos, eu conheço ele desde os 15. Então faz 25 anos que eu conheço ele. Então eu não vou trocar o meu casamento, o meu relacionamento por uma aventura. Porque alguém que nem me conhece vai dizer, ai, você é linda. Tá, e daí? Meu marido fala isso 50 vezes por dia, eu não preciso de alguém falar para mim. Eu não troco uma coisa por outra, porque não tem concorrência por uma coisa que você desenvolveu. O problema é se você troca Jesus por qualquer coisa, é porque você não desenvolveu raízes com ele. As pessoas, elas largam Jesus com a mesma facilidade que elas vêm. E aí falam assim, não, eu vou na igreja porque eu vou dar uma chance para Deus. Porque se ele não me der o que eu quero, eu nem venho mais. Você acha o quê? Que Jesus é igual aquele lambe-lambe, traga o seu amor de volta? Né? Jesus, tem gente que trata Deus assim, acha que é igual aquele, traga o seu amor de volta e tipo assim, se não cumprir ainda te devolvo o dinheiro. Tem gente que faz isso com Deus, faz as contas de quanto Deus te oferta para ver se vai voltar. Não, isso é baseado em relacionamento. E hoje, como se fosse hoje o nosso Yom Kippur, é um dia onde todo mundo se arrepende. Eles passam o dia inteiro em arrependimento, orando e refletindo. E Jesus falou muito sobre oração e jejum. Você sabia que Jesus orava? Sabia que Jesus orava? Sabia que tinha vezes que Jesus se retirava no monte para orar? Tinha vezes que Jesus se retirava para um lugar sozinho para orar. Jesus, que era o Filho de Deus, ele orava. Sabia, como eu comecei no culto aqui falando, Jesus foi levado pelo Espírito Santo ao deserto para quê? Para jejuar. Jesus deu exemplo para mim e para você. E aí tem pessoas que fazem aquele jejum de Daniel, que ficou famoso. É moda fazer jejum de Daniel. Eu já fiz várias vezes o jejum de Daniel. Só que às vezes a gente tem aquela mentalidade que você vai fazer um jejum para conseguir algo. Sendo que na verdade o jejum é para você ensinar a sua carne que quem manda é o Espírito. Não é para você convencer Deus, porque Deus não muda. Não, eu vou fazer um jejum. Uma vez uma pastora falou assim para mim, toda vez que eu quero que o meu marido me dê alguma coisa nova, eu faço um jejum para trocar de carro. Eu falei, olha, nossa, que super espiritual esse jejum. Você ainda está contando para mim. Tipo, está contando para a pessoa errada. Eu falo, você faz jejum para isso? Porque a nossa mentalidade religiosa acha que se eu fizer, se eu for boa, então Deus vai me dar. Só que a mente renovada, ela sabe que Deus já te deu tudo. Você já foi abençoado com todas as bênçãos nas regiões celestiais. Agora você tem que tomar posse delas. E está maduro para usufruir. Porque Deus não pode dar uma metralhadora para uma criança. Uma criança brinca com uma funda e olhe lá. E ainda conseguiu matar um gigante. Mas às vezes a gente quer, eu quero uma espada, eu quero uma metralhadora. Não, amado, você não sabe nem cortar tomate com a faquinha de churrasco. Como é que vai ser com uma espada? Deus não pode, Deus é um pai. Ele não dá algo para o filho que vai destruir. Amém? Jesus mesmo falou, qual pai que quando o filho pede comida, ele dá uma pedra, pede pão e dá pedra? Você não faz isso.
Qual o pai que o filho pede um peixe e dá uma cobra? Não faz isso. Quem dirá o nosso Deus? Ele não pode dar uma coisa que vai te afastar dele. Amém? Então o quê? Para a gente concluir essa parte, e eu quero conseguir concluir isso, é que para você entender que você já foi perdoado. Você precisa entender que o perdão, você precisa se perdoar primeiro. É igual amar o próximo como a si mesmo. Porque ninguém dá o que não tem. Se você não se sente perdoado, você não consegue perdoar. Jesus falou assim, que a gente tem que perdoar os outros para que a gente seja perdoado também, não é? Só que muitas vezes o que acontece? A gente não se sente perdoado e a gente priva os outros do perdão. Porque se ele está assim, se eu estou assim, a pessoa também não pode estar usufruindo. Por exemplo, tem mulheres que punem os maridos. Deixa eu subir aqui. Era só para passar pertinho de você, amor. Você pode, inclusive, começar o louvorzinho de fundinho. Obrigada, irmão. O que acontece? Tem mulher que pune o marido. Por exemplo, o meu marido ama futebol. Quando ele está assistindo a Super Quarta, inclusive hoje é a Super Quarta. Os irmãos sabem da Super Quarta aqui? Super Quarta é o dia que tem jogo de tudo. Tem jogo à tarde, tem jogo no meio da tarde, tem jogo no fim da tarde, começo da noite, no fim da noite, ainda depois tem a mesa redonda lá dos amigos. O Bem Amigos é na segunda, que eu sei. Quando ele fala, ai amor, pode demorar, é porque ele está vendo Bem Amigos. Mas o quê? Tem mulher que quer competir com o futebol. Querida, deixa teu marido lá, enquanto isso você faz escova, você fica bonito, você toma um banho, você fala com as amigas, você fica no celular. E quando ele está junto, ele fala, sai do celular. Eu acho bom quando ele viaja, que eu posso ficar no celular o tempo que eu quiser, sem ninguém falar para mim, sai do celular. Tipo, deixa eu no celular. Tá vendo futebol? Mas o quê? Eu não posso punir ele com algo só porque eu estou infeliz, então ele não pode ver o futebol. Porque eu estou infeliz, ele não pode ir surfar. Bem pelo contrário, ele é um marido melhor para mim se ele for surfar. Porque ele volta mais feliz. Quem ama quer ver o outro feliz. Então, só que precisa se amar. Então, se eu quero ter um tempo de qualidade comigo, por que eu vou privar o meu marido disso? Tem muitas mulheres que não são sábias. Porque elas não sabem valorizar as coisas que o marido gosta. E sabe o quê? Quantas e quantas vezes eu sento do lado dele só para fazer companhia, né, amor? A gente vê a UEFA juntos. Para fazer companhia. Ele só quer minha companhia ali do lado. Aí ele fala, ai, olha os dentes do Firmino, estão brilhando. Aí eu botei um igual. Não tão branco. Mas o quê? Vocês acham que eu não sei as coisas do futebol? Eu sei tudo. Inclusive o goleiro do Flamengo foi contratado só para pegar pênalti. Pegou vários. Ele é flamenguista. Semana que vem tem Grêmio. Eu sou Grêmio. Então a gente brinca dessas coisas. O quê? Você se junta. Você não vira competidor. Porque eu quero para o outro o que eu quero para mim. Se eu quero ser perdoado por Deus, eu preciso começar perdoando. Então o dia do Yom Kippur, que é aquele dia que o sumo sacerdote, você vai ver que vai fazer todo sentido, amém? O dia do sumo sacerdote, ele tinha um ritual. Como todo no judaísmo tem um ritual. Ele fazia um caminho. A Bíblia fala que tem o nome, a palavra, o caminho. Ele fazia esse caminho entre o santo e o santíssimo lugar, uma vez por ano. Era quando ele entrava aqui para fazer o sacrifício. E esse trajeto se chamava caminho. E agora eu quero pedir para colocar no telão a palavra de João 14:6. Quando Jesus fala assim, eu sou o caminho. É a mesma palavra que era usada para o sacerdote entrar no santíssimo lugar onde a presença de Deus estava. Só que uma vez por ano, para fazer o sacrifício de um cordeiro, pelos pecados de todo mundo. Então tem que acumular o ano todo, para em um dia eu fazer um arrependimento, um jejum, para Deus me perdoar. Sabe o que aconteceu? O sacrifício de Jesus, ele está valendo até hoje. Para mim e para você, todos os dias. A Bíblia fala, bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestes no sangue do Cordeiro. Eu não preciso mais ter uma veste suja de poeira. Eu não preciso mais ter uma aparência de religioso. Olha como minha veste está, eu ando atrás do mestre. Não, a gente mostra que a gente é de Deus com as nossas obras, com as nossas vidas, com o nosso fruto.
Jesus fala assim: mostra-me onde estão os frutos e eu os comerei. A melhor pregação da sua vida é você ser uma árvore que dá fruto. Porque contra o fruto não tem argumento. Contra os seus frutos, tipo assim, olha, eu não sei como é que isso aconteceu, só sei que nasceu um pêssego aqui. Um fruto de paciência. Nossa, como você tem paciência? Ah, pois é. É um fruto do Espírito. Você vai ver, você vai se surpreender com você quando você começa a ter uma paciência que você não tinha. Você começa a ter um amor por alguém que você não gostava. Você começa a liberar perdão. Você lembra daquelas coisas, daquelas pessoas que te ofenderam e já não dói mais. E você fala, uau, estou transformada. Porque os seus frutos começam a pregar para você. Os meus frutos, muitas vezes, os meus frutos pregam para mim. Eu me surpreendo comigo mesma às vezes. Eu falo, nossa, se fosse a velha, eu teria a resposta na ponta da língua. Agora eu continuo tendo a resposta na ponta da língua, eu só não falo. Isso é domínio próprio. É você poder revidar aquilo e você não faz porque você não quer ferir. É você poder falar assim, e você fez isso comigo, e você fez aquilo lá. E você fala, não, eu não vou fazer isso porque eu não gostaria que fizesse comigo. Jesus falou, a maior coisa que você pode fazer é assim, ó. Em Mateus 7,13 fala isso. Façam aos outros o que você gostaria que fizessem com você. Não é tão difícil o reino de Deus. É a gente se colocar no lugar do outro e ver que o que a gente queria que fizessem com a gente faça com os outros também. E quando Jesus falou assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai. Ele está chamando, vem ao Pai, senão por Ele. Ele quis dizer, eu sou o caminho que faz ligação entre o povo e Deus. Quem é o sumo sacerdote na tua vida? É Jesus. Jesus, ele foi chamado de sumo sacerdote pela ordem de Melquisedeque, ou seja, a maior ordem de sacerdote que tinha, que foi o próprio Deus que ungiu Melquisedeque sacerdote. Foi o próprio Deus que soprou no ventre de Maria o Espírito Santo. Maria não ficou grávida do vento. Ela ficou grávida do poder do Espírito Santo. Essa é a loucura do Evangelho. O teu Salvador nasceu de uma virgem. Ele nasceu de um milagre. Você é um milagre. Você é um milagre. Você está aqui nessa noite é um milagre. Você poderia estar em casa assistindo Netflix, mas você veio aqui. Sabe por quê? Porque o teu espírito, no fundo, sabe que o teu espírito precisa dele. Jesus te chama, vem. A Bíblia fala, o Espírito e a noiva dizem, vem. Vem aonde? Vem ao Pai. E quando Jesus entregou o seu Espírito na cruz do Calvário, quando o sacrifício foi consumado, quando Jesus entregou o seu Espírito, Ele falou, Pai, a Ti eu entrego o meu Espírito. A Bíblia fala que o céu ficou preto e houve densas trevas. Aquele sentimento de abandono. Jesus, sabe quando você se sente sozinha, que não tem ninguém? Quando você fala assim, nossa, eu não tenho ninguém, até os meus amigos mais próximos me abandonaram. Jesus também sofreu isso. Ele estava na cruz e tudo ficou escuro e a presença do Pai se afastou. Ele falou, Pai, até você me abandonou. Jesus sentiu isso porque todo o pecado do mundo estava nele. Quando aquele sumo sacerdote uma vez por ano ia oferecer o cordeiro, era o pecado de todo o povo de Israel, que ficava no átrio esperando o sacerdote fazer aquele caminho e sair dali purificado, e todo mundo celebrava. E ali eles faziam um banquete, uma festa, eles tocavam o shofar e eles passavam a noite toda dançando. Hoje, o dia de arrependimento, ele só durava com tristeza até o pôr do sol, porque eles entendiam que o choro podia durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E eu vim aqui nessa noite para te dizer que pode estar tudo escuro na tua vida, pode até parecer que o Pai te abandonou, mas sabe o que? O dia nublado não te define. O dia em trevas não te define, porque Jesus é o sol da justiça. Ele é a brilhante estrela da manhã. E não interessa o tempo que você tem passado de murmuração, ou de provação, ou no deserto. Se é 40 dias, 40 horas, 40 meses, 40 anos, tanto faz. Porque para Deus, 1000 anos é como um dia. Ele pode mudar a tua vida hoje. E sabe o que aconteceu quando tudo ficou escuro?
houve densas trevas, aconteceu um terremoto. Quando Jesus entregou o seu espírito, ele falou: está consumado, eu entrego o meu espírito. Aconteceu um terremoto, e sabe o que aquele terremoto fez? Rasgou o véu. Rasgou o véu que separava do santíssimo lugar, e todo o povo podia ver. Agora a presença de Deus tinha um livre acesso, que Jesus fez para mim e para você. Você pode entrar na presença do Pai, na presença de Deus todos os dias. Na tua casa, no chuveiro, no banheiro, dormindo, acordada. Você não precisa só orar em pé ou orar de joelho, porque se Ele habita em você, aonde você vai, Ele vai junto. Aonde você vai, a presença vai junto. Essa é a loucura do mundo. Jesus falou assim: antes a presença de Deus habitava nos templos. Ele falou assim: mas eu não habito em templos feitos por mãos de homens. Deus construiu um templo, uma casa, um lugar de morada para Ele morar. E sabe aonde é isso? É dentro de você. Deus quer morar dentro de você. Ele não quer só te visitar uma vez por ano, ou uma vez por semana, ou no dia da ceia. Ele quer entrar e ficar. A Bíblia diz assim, Jesus falou: eu estou à porta e bato. Ele está batendo na porta. Ele fala: eu estou à porta e bato. Mas quem ouvir e abrir a porta, quem é que abre a porta? É você ou Deus? Você abre. Ele falou: eu estou batendo. Quem ouvir e abrir. Ou seja, não basta só você ouvir Deus, você tem que dar uma resposta para Ele. Quem ouvir e abrir a porta, então eu entrarei, cearei com Ele e Ele comigo. Ou seja, Deus quer ter uma troca com você. Ele não quer só te servir uma mesa, Ele quer comer junto com você. Ele falou: eu sou o pão que desceu do céu. Jesus, Ele é a água viva, Ele é o pão, Ele é o vinho novo. Ele tem uma coisa nova para fazer na tua vida. E o véu foi rasgado. Você não precisa de um sumo sacerdote. Você não precisa da mão de alguém na sua cabeça. Você não precisa de mais uma campanha de oração. Você precisa entender que Deus fez em você um lugar para Ele estar. E se você quer dar uma resposta para Ele, fica de pé no seu lugar.